Nesta última década, notamos um grande crescimento na atenção e na indústria cinematográfica voltada ao universo dos super-heróis. Muitos fatores são responsáveis por esse crescimento. Podemos colocar entre os principais fatores dessa explosão nas bilheterias, seria justamente a popularização da cultura nerd. Pensando que há tempos atrás esse tipo de gênero de filme não era tão popular. Esse grande crescimento e popularização da cultura nerd foi um enorme incentivo para que as indústrias cinematográficas se sentissem cada vez mais à vontade para investir seu dinheiro e produzir filmes desse gênero, algo que antigamente era visto como muito arriscado. Por conta desse grande aumento de público, os filmes começaram a receber maior investimento para a produção, seja em efeitos especiais, animação ou sonoplastia. O que rendeu para esses filmes uma melhor crítica e um número de pessoas assistindo ele. E no final rendeu um grande número de fãs e seguidores dessas marcas. Esse é um ótimo exemplo da filosofia de Bakhtin, que mostra claramente como o escritor estará sempre sujeito ao seu público, e o mesmo público estará sempre sujeito ao seu escritor, mostrando como cada roteirista buscará sempre elaborar uma produção melhor para atingir um certo público, que cada vez vai ficar mais exigente por conta das obras que são lançadas. Futuramente, essas imagens que acompanhavam a narrativa da história se tornaram cenas. E, novamente, acompanhando aquela ideia do autor querendo ajudar o leitor a interpretar melhor. E, a partir do momento em que houve essa junção da linguagem visual com a escrita, se tornou essa linguagem que nós hoje conhecemos como a linguagem dos quadrinhos. A arte em quadrinho é uma das maneiras mais antigas de se contar história, que é utilizada pelo homem até hoje. As histórias em quadrinho tiveram origem por volta do século XIX. Naquela época, elas eram apenas ilustrações que acompanhavam a narrativa de alguns livros, ilustrando certos acontecimentos que ocorriam no decorrer dessa história, mostrando como o escritor há bastante tempo já se preocupava com a interpretação que seu leitor teria quando estivesse lendo a sua obra. Os quadrinhos, como conhecemos atualmente, tiveram uma quantidade bem grande de mudança no decorrer de sua história, como por exemplo nos anos 40, onde eles eram carregados de conceitos ideológicos e nacionalistas, tudo por culpa da Segunda Guerra Mundial, mostrando mais uma vez como um meio pode influenciar tanto o escritor como seu leitor que consumiu o mesmo quadrinho. A partir dos anos 70, as histórias em quadrinhos começaram a ter uma índole de questionamento e começaram a trazer à tona questões como as minorias, como os gays e os negros, e até questões como a liberdade e manipulação política, como em HQs dos X-Men e Watchmen. Atualmente, os quadrinhos também trabalham certas questões críticas, mas eles se voltam muito mais para o entretenimento. Isso prova como um meio pode influenciar o seu escritor, que vai buscar sempre fazer uma obra para atingir um público muito maior, no caso, produzindo um blockbuster. Antes das HQs serem adaptados para o cinema, eles passaram pela TV, a partir dos anos 50, em seriados ainda hoje lembrados. Em 1951, temos a presença marcante do Homem de Aço, Superman. Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Yes, it's Superman, strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men. Depois, em 1960, a colorida e mal adaptada série do Batman, apresentando um herói gordo e cômico. Até o Homem Verde e Raivoso virou sucesso como serial TV. O Incrível Hulk, na pele do cientista, o ator Bill Bixby, e interpretando o gigante Hulk, Lou Ferrigno. Porém, essa relação entre quadrinhos e cinema só se concretizou de maneira mais íntima, produtiva e melhor percebida pelo público no final dos anos 80 e começo dos anos 90. Já nos cinemas, os filmes de super-heróis eram levados pouco a sério pelo público no geral. E só foi começar a ser mudado isso a partir de 1989, com o filme Batman Eternamente, dirigido por Tim Burton, onde o personagem adquiriu um caráter mais adulto, que começou uma nova linha de filmes com essa ideia mais adulta e mais levados a sério. Porém, mesmo com esse caráter mais sério que o Tim Burton trouxe para os filmes de super-herói, demorou um certo tempo até que eles realmente virassem uma explosão de bilheteria. Porque foi só em 2002 que o primeiro Homem-Aranha produzido pela Sony foi um filme que conseguiu arrecadar uma quantia muito grande comparado aos filmes que tinham vindo antes. Isso por conta dele ter agradado tanto a crítica quanto o público, mostrando que os roteiristas estavam cada vez mais dedicados e conseguindo cada vez mais fazer histórias melhores para o público que eles queriam atingir. Porém, mesmo com o sucesso das adaptações, ainda assim os personagens apresentavam pobres personalidades em relação aos seus contrapartes das histórias em quadrinhos, o que levava muitos fãs a se sentirem descontentes com a forma como o cinema estava trabalhando com seus personagens.
E seguindo a linha da filosofia de Bakhtin, o herói ou o personagem deveria ser capaz de estabelecer uma conexão com o receptor. Era esse fator que impedia que os filmes se tornassem um fenômeno social grande como eles são hoje em dia. Porque o herói tinha uma certa dificuldade em se comunicar com os seus receptores. Isso mudou em 2005, quando a Marvel resolveu trabalhar independentemente com seus heróis, assim trazendo suas características e suas ricas personalidades que eles desenvolviam tão bem nos quadrinhos. Por conta deles respeitarem essas características, o herói teve um apelo muito mais humano e conseguindo se comunicar muito melhor com seu emissor, fazendo assim com que os filmes finalmente virassem algo social e popular, como vemos atualmente. Para se dar ao tema Discussão do Trabalho, o filme Guardiões da Galáxia, entendemos primeiro o conjunto de produtos que deu por fim no filme. As ditas fases de filmes da Marvel podem ter analogias com as teorias bakhtinianas, onde a fase 1 trabalharia com a formação de um julgamento de valor em nível social, isto é, a formação comunitária de um conjunto de valores e significados, mostrando a correlação social entre receptor e emissor. Temos isso quando contamos as origens dos personagens, na fase 1, em caráter menos evidente, e na fase 2, temos a significância das experiências, com a ideia de inter-relação entre narrativas e a formação de um conjunto de valores. O espectador já possui independência sobre o conteúdo e é capaz de exercer comunicação com a obra, mostrando a importância que um bom canal de comunicação entre escritor e leitor deve ter no desenvolvimento de uma narrativa, para assim trazer o espectador para dentro do contexto da obra. Ambas as fases terminariam em eventos de grande formação de valores. Os Vingadores 1 e 2 com uma grande quantidade de eventos e contextos informativos. O público, já agora em comunicação dialógica com a companhia Marvel Studios, ou seja, formação de um canal de comunicação retroalimentativo de conteúdo e necessidades. Segue com novas demandas que irão ser expressas na fase 3. Atualmente estamos na fase 2 dos filmes da Marvel, onde as histórias estão melhor desenvolvidas e os personagens mais carismáticos, como no caso dos Guardiões da Galáxia, onde foi um sucesso cultural e de público, atingindo não somente os fãs dos quadrinhos, como também nova geração de fãs, se tornando assim um fenômeno social e cultural, se tornando um meme. Analisando tudo isso sobre a visão da filosofia bakhtiniana, isso se torna um perfeito exemplo sobre a comunicação do emissor, receptor e o herói, já que o emissor deve ter uma boa comunicação com seu receptor, para evitar assim ruídos e maus entendimentos, pois isso pode causar histórias frustrantes e pobres. Já o herói deve ter voz ativa na narrativa, tanto com o emissor, para que esse mantenha a fidelidade de sua personalidade, sua característica, tanto com o receptor, para que ele crie um vínculo carinhoso e empático com o personagem.